Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos. Hoje é dia 26 de março de 2024 e o nosso devocional diário está no capítulo 5 do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo terminou o capítulo 4 dizendo que nós somos herdeiros, somos filhos e não devemos viver mais segundo as obras da lei, as obras da carne. E já que somos filhos, ele começa o capítulo 5 dizendo: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, nós que temos o Espírito, aqueles que são de Cristo, vão viver para Ele agora. E aí ele vai dizer que vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O versículo 4, ele é terminal, podemos dizer assim. Aqueles que querem viver segundo a lei não entenderam a graça, nunca receberam a graça, estão longe da graça, porque é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, diz o versículo de número 5. E Paulo, ele continua aqui muito bravo com as pessoas que estão querendo ali trazer os Gálatas de volta ao engano, ao erro de viverem segundo as obras da lei. Ele chega a dizer aqui no versículo 12: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo, ele usa termos aqui bem pesados. Tomara que ele se castrasse para eles entenderem de uma vez por todas que nós temos liberdade em Cristo. E é isso que ele vai dizer no versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam os outros mediante o amor. E a lei vai dizer, no fim das contas, que ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ele vai continuar o argumento dizendo que vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O ponto de Paulo na carta toda é um só, é a luta da carne contra o Espírito. Ele diz no versículo 17: a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário. E o Espírito deseja o que é contrário à carne, ou eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ou seja, o Espírito, ele tem que controlar, e a carne quer lutar contra isso, ela quer tomar de volta aquilo que o Espírito, ele tomou para si. E se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão mais debaixo da lei, diz o versículo de número 18. E aí ele vai trazer aqui uma lista enorme de quais são as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele está advertindo a eles, como já tinha dito: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, as obras da carne, elas vão levar à falência, vão levar a estar longe do reino dos céus, a longe do reino de Deus realmente. E são obras produzidas pela carne que não vão adiantar nada, não vão levar a lugar nenhum, a não ser a perdição eterna. Mas ele diz que o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é amor. Ou seja, as obras são produzidas, mas o Espírito Santo, ele gera em nós o fruto do amor. E esse amor, ele se traduz também em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra o amor, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão e fidelidade, não há lei contra essas coisas. E ele mais uma vez vai dizer aquilo que ele já falou lá no capítulo 2, que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Portanto, se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, diz Paulo para nós aqui. Então, que nós possamos andar no Espírito, e andando no Espírito nós evidenciaremos isso da maneira mais especial, produzindo fruto. O fruto vai ser gerado em nós. Naturalmente isso vai acontecer, porque uma árvore, ela vai produzir aquilo que é a essência dela. E se nós estamos no Espírito, essencialmente o amor, a alegria, a paz, isso que ele elenca aqui nos versículos 22 e 23 é o que será realidade em nossas vidas. Fujamos das obras da carne e evidenciemos nossas vidas pelo poder do Espírito, trazendo sobre nós a marca de Cristo, porque somos herdeiros e filhos dele. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.